Mateus capítulo 7, versículo 1, acompanha aí a leitura, a sua Bíblia. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. O que você diria se você abrisse o celular da sua esposa e você encontrasse uma mensagem, um e-mail, dizendo o seguinte: você é o homem mais maravilhoso que existe, e esses dias foram maravilhosos, mas como eu falei, isso precisa terminar. Não podemos continuar. E por favor, eu imploro de novo, não conte nada. Iria arruinar a minha vida. O que você faria se você encontrasse um e-mail desse no celular da sua esposa? Ou algo semelhante no celular do seu esposo? Se você abrir o celular da Raíssa, você vai encontrar esse e-mail. Mas a questão aqui é que a gente não pode julgar precipitadamente, não é? Esse e-mail é um e-mail de um livro chamado Crimes Ilustrados. É um livrinho muito interessante para quem gosta de livros ou filmes, histórias de detetives. E dentre as histórias ele tem um que começa com esse e-mail e você tem que tentar desvendar ali o que está acontecendo. Mas já imaginou se você encontra uma foto de um e-mail desse ou um e-mail desse no celular da sua esposa ou do seu esposo? Seria algo muito esquisito, não é? Aqui nós vemos como julgar é algo que nós precisamos ter cuidado. Julgar pode ser algo perigoso. E nós temos vários adágios populares, provérbios sobre isso, inclusive aquele: não julgue o livro pela capa. Isso é uma coisa que nós precisamos estar ainda mais atentos nos dias de hoje, quando as capas são muito bem feitas para chamarem a sua atenção e tentarem conquistar você através do marketing, das estratégias psicológicas de venda. Mas, meus irmãos, realmente julgar é algo difícil e nós devemos ter cuidado. E Jesus começa aqui a nos advertir sobre isso. Só que todo tipo de julgamento é errado? Não podemos julgar de forma alguma? Antes da gente julgar isso de forma precipitada, vamos analisar o que é que a própria Escritura nos ensina. Antes da gente parar na primeira frase, não julguem, vamos entender melhor o que é que isso significa dentro do contexto. Antes de mais nada, o que é julgar? O que é julgar? Julgar pode apontar para duas coisas, pelo menos. A primeira é uma muito mais simples. Julgar é você analisar algo, averiguar algo, e você então dizer se aquele algo é bom ou ruim, certo ou errado. E nós fazemos esses tipos de julgamento o tempo todo. É impossível ficar sem esse tipo de julgamento. Enquanto você está me ouvindo, você está me julgando. Você está julgando se a palavra que eu estou trazendo para você aqui é verdadeira ou é falsa, bíblica ou não. Se o que eu estou falando é bom ou não de ouvir. Você está julgando até mesmo o ambiente em que você está. Se ele está quente ou frio, se ele está bom ou desconfortável. A todo momento proferimos algum tipo de julgamento nesse sentido, no sentido de simplesmente analisar algo e proferirmos alguma espécie de veredito a seu respeito. Não dá para ficar sem esse tipo de julgamento. Só que é engraçado ver como as pessoas
mesmo sem conseguir ficar sem esses tipos de julgamento, tentam conciliar o entendimento que elas têm, muitas vezes, de que tudo que esse texto está dizendo é: não julguem, ponto final, sem continuação. Então, eu já cansei de ouvir pessoas, inclusive na minha própria família, dizer: olha, não estou julgando não, porque julgar é errado, mas aquela pessoa é imprestável. Você já ouviu algo semelhante? A gente percebe esse tipo de julgamento o tempo todo. Não dá para fugir de alguma espécie de julgamento, de análise. Eu também já ouvi muitas vezes as pessoas criticarem quando estão sendo julgados. Muitas pessoas já chegaram para mim e disseram assim: pare de julgar, você não pode me julgar. A Bíblia diz que não pode fazer isso, você está errado. Você percebe que quem está dizendo que quem está julgando está errado, está julgando quem está julgando? Você percebe como contraditório é isso? Como dizer que julgar é errado já é um julgamento em si mesmo? E como então é impossível você negar esse tipo de julgamento? Mas, além desse tipo de julgamento de análise, existe um outro tipo de julgamento. Um julgamento que é bem focado no sentido de condenação. O julgar de condenar. E aqui nós vemos Jesus falando sobre que tipo de julgamento? Esse texto de Mateus 7 vai nos ensinar o que Jesus tem a nos dizer sobre julgar. Primeira coisa que o texto nos mostra é como não julgar. Como nós não podemos julgar. De que maneira julgar é errado? Olha aí para o texto, Mateus 7, versículo 1, começa dizendo: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. E aí? Quer dizer que nós não podemos analisar algo e dar um veredito? Nós não podemos julgar de forma nenhuma? Todas as formas de julgamento são erradas? Não. R.C. Sproul começa o comentário de seu texto dizendo o seguinte: o que está em vista quanto ao conceito de julgar nesse texto não é o julgamento de discernimento. À luz da lei de Deus, somos chamados a avaliar o comportamento humano e determinar ou discernir se ele é bom ou mau. Mas o que está em questão aqui nesse texto não é esse tipo de julgamento. Em vez disso, é um julgamento de condenação. A palavra utilizada aqui no texto é emprestada do vocabulário jurídico da época. A palavra critério aqui é pegada desse vocabulário jurídico da época. E tem a ver com o movimento do martelo, quando o juiz decreta a sentença de punição. Então, olha só o conceito aqui. Esse julgamento de condenação é o julgamento em questão. Logo, poderíamos interpretar as palavras de Jesus da seguinte maneira: não condeneis, para que não sejais condenados. Agora a gente começa a entender melhor o nosso texto, né? Em primeiro lugar, meus irmãos, esse texto está nos ensinando que nós não devemos julgar sem misericórdia. Sem misericórdia. Jesus não quer que nós saiamos por aí condenando as pessoas. Você está errado, você é um pecador, você não presta. Sabe aquele julgamento sem misericórdia? Aquele julgamento que vem de um coração soberbo, que se acha melhor do que os outros e que tem gosto em dizer: eu tenho que dizer, você está errado. Se alegra em dizer isso. É desse tipo de julgamento que Jesus está falando aqui. Jesus não quer esse julgamento sem misericórdia. Jesus não quer esse julgamento feito de forma fria, sem graça, sem misericórdia, sem amor. Jesus não quer que hajamos assim, até porque nós não queremos que hajam assim conosco. Nós não queremos ser julgados dessa maneira. E se nós fôssemos julgados sem misericórdia, sem a graça e sem amor, todos nós aqui já estaríamos fulminados, condenados.
porque nós pecamos e somos injustos pelas nossas próprias obras diante dos olhos do Deus Santo. Então, como é que nós vamos condenar os outros dessa maneira? Como é que nós seremos precipitados em apontar o dedo e com alegria vamos querer dizer: você está errado, você está condenado? Jesus não quer isso. Jesus foi misericordioso, Jesus foi gracioso. A própria palavra nos diz que o próprio Deus é tardio em irar-se. É claro, Ele não inocenta o culpado, mas Ele é tardio em irar-se. Então, meus irmãos, a primeira coisa que esse texto nos ensina é que quando vamos julgar, não podemos julgar dessa forma fria. Não podemos julgar querendo o mal da pessoa. Não podemos julgar querendo a condenação da pessoa. O que está no nosso coração, a nossa motivação com aquele julgamento, não é isso, não pode ser isso. E em segundo lugar, esse texto nos ensina que nós não devemos julgar de forma hipócrita. Não devemos julgar de forma hipócrita. Versículo 3, olha aí para a sua Bíblia, versículo 3 de Mateus 7 diz: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que é que significa esse cisco? O que é que significa essa trave aqui? Cisco era simplesmente uma partícula ali de poeira, de madeira, que poderia facilmente entrar nos olhos de alguém e que com certeza você já experimentou algo semelhante, e aquele desespero de dizer: sopra aqui meu olho, sopra meu olho, não é? Já a trave é uma palavra usada aqui comumente para aquelas vigas que eram utilizadas para sustentar os telhados das casas ou para dar formato, sustento às portas que estavam sendo feitas. Então era um objeto muito maior, concorda? Enquanto o cisco aponta para uma coisa insignificante, Jesus usa uma hipérbole, um exagero aqui, para apontar para algo impossível de acontecer, né? Não dá para você ter uma trave no seu olho, mas para apontar quão ridículo é quando você tem algo muito mais grave, muito mais complicado, querer resolver a situação do outro. Então, o que é que especificamente significam esse cisco e essa trave? Facilmente percebemos pelo contexto que eles apontam para pecados. Jesus está dizendo basicamente que é hipocrisia, é algo sem sentido, é algo contraditório, você chegar para condenar seu irmão por um pecado que você viu ele cometendo, quando você mesmo está atolado num lamaçal de pecados, quando você está entregue a seus pecados, sem lutar contra eles, sem se importar com eles, sem arrependimento, quando você se deixa dominar por práticas pecaminosas, mas viu o irmão cometendo um deslize, e você vai lá: haha, você é um pecador. Jesus está mostrando como o julgamento hipócrita o desagrada, não faz sentido, não é o que Ele quer para nós. Ele lembra aqui dos fariseus. Lembra que em todo esse contexto Jesus cita várias vezes os fariseus, os escribas e os mestres da lei, pessoas que eram acostumadas a proferir julgamentos, mas faziam isso sem misericórdia, sem graça. Eram rápidos, precipitados em apontar o dedo e dizer: você é um pecador, você está condenado. Mas faziam isso quando eles mesmos, por mais que tivessem seus pecados escondidos diante dos olhos dos outros, estavam em pecados muito mais profundos e complicados, pecados que dominavam o seu coração, o pecado do orgulho, da soberba, o pecado de julgar assim, sem misericórdia. Porque é isso que Jesus está dizendo: olha, se você julgar com esse critério, você será julgado com o mesmo critério. Se você julgar sem misericórdia, você será julgado sem misericórdia. Mas os fariseus não percebiam isso, e eles eram hipócritas em suas ações, porque eles iam lá e eram rápidos em julgar os outros e condenar os outros, mas esquivos em admitir as suas próprias culpas e os seus próprios pecados.
Então, o que Jesus vai nos mostrar aqui é que você não deve ficar por aí se preocupando em resolver a situação dos outros, se preocupando demais em resolver os pecados dos outros, quando você não está nem sequer lutando contra os seus próprios pecados, quando você não está se importando com a santidade de Deus, acha que o pecado é algo sem importância, quando você está cheio daqueles pecados de estimação, aqueles pecados que ao invés de você mandar embora, você acaricia, você cuida, fala: meu precioso, esse aqui não dá, esse aqui é difícil, eu não consigo ficar sem ele. Eu vou condenar os outros pelos pecados deles, porque assim, o único pecado que eu tenho, ou os únicos que eu tenho, são esses aqui que são realmente difíceis de lidar. E Jesus está dizendo: hipócrita, se você nem sequer está buscando a sua santificação de verdade, como é que você fica criticando os outros? Quando você não está amando os seus irmãos, como é que você fica criticando os outros que também não amam? Quando você não está buscando ao Senhor, por que você é rápido de dizer que os outros não estão buscando? Percebe a hipocrisia disso? Percebe quão triste é isso? Quão ridículo é isso? Aqui é como se Jesus estivesse citando uma outra forma daquele provérbio popular que diz: quem tem telhado de vidro não joga pedras no telhado dos outros. Já ouviu? Já ouviu essa expressão? Se você é um pecador, se você está cheio de pecado, como é que você está sendo precipitado em tentar julgar os outros? Por isso, em primeiro lugar, não julgue sem misericórdia. Porque se você julgar sem misericórdia, também sem misericórdia você será julgado. Em segundo lugar, não julgue de forma hipócrita. Que você primeiro se santifique, antes de pensar em tentar alcançar a santidade para o seu irmão. Agora, nós não podemos julgar de forma nenhuma, já estamos vendo que não, certo? Que nós podemos julgar de algumas maneiras. Então, de que formas nós podemos julgar? Em primeiro lugar, Jesus vai destacar aqui para nós que nós devemos julgar, e eu quero que você entenda esse verbo, não é nem poder, é dever. Devemos julgar para nos ajudar. Em primeiro lugar aqui ele vai falar dessa importância do julgamento para que consigamos nos ajudar. Vamos entender o que é que eu quero dizer com isso aqui. Quando esse texto diz, não julgue para que você não seja julgado, ele não está dizendo assim, olha, faça o seguinte, continue vivendo em pecado e fique calado, feche a boca, porque aí você vive nos seus pecados lá, eu vivo nos meus pecados aqui, e a gente continua em paz sem ninguém condenar ninguém. Olha que bom, né? Então assim, se ninguém falar que o outro está pecando, todo mundo vai ser santo. Só que não é isso que Jesus está dizendo aqui. Essa é a maneira que a nossa sociedade funciona, não é? É a sociedade que nós vivemos, e é dessa maneira que ela age. Por quê? O único pecado que existe hoje para a nossa época é dizer que existe um pecado. O único pecado que as pessoas reconhecem hoje é apontar para o outro e dizer, ele está pecando. Se você não cometer esse pecado, então está tudo ótimo, todo mundo vive em paz, alegria, satisfação. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus não está dizendo, olha, se você não quer ser julgado, não julgue, e pronto, ninguém será julgado. Não, isso é uma deturpação do ensino desse texto. Jesus quer que nós nos santifiquemos. Deus quer que nós nos santifiquemos. A palavra repetidamente nos ensina da importância disso. Olha o que está escrito em Pedro, lá em 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, olha só, assim como é santo o Senhor, o Deus que chamou vocês, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. O nosso Deus é santo e Ele quer santidade. Ele quer santidade.
E Ele quer tanto santidade, que a única maneira de nós conseguirmos nos aproximar dEle, foi quando o Filho dEle se colocou como nosso representante, e cumpriu toda a justiça em perfeita santidade em nosso lugar, e declarou essa justiça e essa santidade como nossa. Se você se aproxima de Deus, você não se aproxima assim, eu sou pecador também, mas mesmo assim Deus deixa, porque assim, Ele não se importa com o pecado. Deus se importa. Você não poderia, eu não poderia, nós não poderíamos nos aproximar de Deus, se nós fôssemos vistos com os nossos pecados. A única maneira de nos aproximarmos de Deus é porque Jesus é o nosso mediador entre nós e Deus, é o nosso representante. E quando Deus nos vê, Ele não nos vê mais com os nossos pecados, Ele nos vê como santos, porque Jesus é santo. A palavra ainda diz, por exemplo, lá em Tessalonicenses 4, do 3 ao 7, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador, pois não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. As pessoas costumam dizer, não importa se você tem pecado, Deus nos quer do jeito que somos. Existe uma verdade e uma mentira aí, sim, Deus nos aceita do jeito que somos, mas não para que continuemos do jeito que somos. Nós temos que nos santificar, nós temos que nos transformar. Ele nos aceita como somos, para que então deixemos de ser quem somos e nos tornemos como Ele é, como Jesus é, como santo é o nosso Deus. Aqui, o que esse texto está nos ensinando é que antes de sequer pensarmos nos pecados dos nossos irmãos, precisamos reparar nos nossos próprios pecados. Precisamos nos santificar. Em Romanos 2, 21 está escrito, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? A palavra vai nos mostrar como isso não faz sentido, como isso é hipocrisia, como Deus não tolera esse tipo de falsidade. Antes de nos preocuparmos com os pecados dos nossos irmãos, Deus quer a nossa santidade, Ele quer a nossa santificação, Ele quer que nós nos comprometamos com lutar contra os pecados. Você só é aceito diante do Senhor pela perfeição, mas não é sua perfeição, glória a Deus, pela perfeição de Jesus. Mas mesmo assim, Ele quer que, apesar de você não conseguir ser perfeito, você busque o máximo possível agradar a Ele conforme a perfeição dEle. Ele quer que você se comprometa, se decida, lute, se esforce para andar em santidade. Apesar das suas lutas e apesar das suas falhas, mas que você seja comprometido a não pecar em paz, a não achar o pecado normal, a lutar contra ele e a dizer não a ele. Antes de tentarmos ajudar os outros a se santificarem, precisamos nos santificar. E aqui vem a importância da autoanálise, algo que é totalmente esquecido nos nossos dias, porque a única forma de alguém olhar para si é no espelho ou na selfie do celular, não é? Mas olhar para o próprio coração, todo mundo teme fazer isso, não é? As pessoas não querem analisar como é que está o próprio coração, elas têm medo do que vão encontrar. E estão certas em terem medo, porque há muita sujeira no nosso coração. Mas isso não deveria nos parar de buscar encontrar essas sujeiras, esses pecados e essas falhas. Sabe por quê? Porque é só assim, encontrando os problemas, que conseguiremos nos santificar. Isso é semelhante a quem não está se sentindo tão bem, mas tem medo de ir ao médico e escutar o veredito que vai encontrar ali.
Eu estou meio mal, mas eu não quero ir ao médico porque não quero saber o que é que ele vai dizer. Vai que ele diz algo terrível. O fato de você ter ciência ou não, saber ou não, do que de ruim está acontecendo de você, não vai mudar o fato de que está acontecendo algo ruim. Mas, se você identificar esse mal, essa doença, esse pecado, então você terá pelo menos chance de lutar contra ele. Então, faça o que a Escritura diz, se autoanalise, pare de ficar olhando demais para a vida dos outros, olhe para a sua, constantemente, diariamente, reflita sobre a sua vida, termine o dia refletindo, Senhor, onde eu pequei hoje? Como eu estou crescendo no relacionamento com o Senhor? Eu estou crescendo ou estou estagnado? Eu estou crescendo ou eu continuo com aquela mesma coisa, aquela mesma preguiça de ler a Bíblia, de orar, aquela mesma preguiça de servir na igreja, aquela mesma não importância que eu dou ao serviço aos meus irmãos, sem amor aos meus irmãos? Nós precisamos nos autoanalisar. Olha o que a Escritura diz: por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. A Escritura diz, olha, se você quer permanecer em pé, então que você continue com os olhos bem abertos. Porque se você fechar os olhos confiante demais na sua firmeza, você facilmente cairá. Ou se você sequer, talvez você já esteja até caído. E é só quando você abrir os olhos que você vai conseguir perceber isso, para conseguir se levantar e permanecer de pé pela capacitação do Senhor. A Escritura diz mais, lá em 2 Coríntios 13, examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Meu irmão, minha irmã, se você não quer ser reprovado, se você não quer se encontrar no último dia, no lado daqueles que vão dizer Senhor, Senhor, e Ele dirá, apartem-se de mim, porque eu não os conheço, que você se examine, que você prove a si mesmo, que você seja cuidadoso no julgamento que faz de si, mas que você se julgue, e busque se julgar com critério, com cuidado, para reconhecer cada uma das impurezas que você precisa, pela capacitação do Senhor, abandonar, mesmo que doa, porque a santificação não é pentear o cabelo, a santificação é tirar uma parte do corpo que estava impregnada por um tumor. Dói, mas é melhor você tirar o tumor e viver, do que você permanecer com esse tumor e morrer. Então se santifique. E aí vem esse primeiro ensino sobre julgamento. Julgue sim, não só você pode, como você deve julgar, e você deve julgar a si mesmo. Se autoanalise, e que você faça isso hoje, faça isso amanhã, faça isso todos os dias, para a glória desse Deus. Agora, existe uma segunda forma correta de julgar. Existe um segundo motivo pelo qual nós devemos julgar. Nós devemos julgar para ajudar os outros. Você deve julgar para ajudar a si mesmo, e você deve julgar para ajudar os outros. Olha como é contraditório para o que a nossa sociedade fala, né? A sociedade diz assim, se você quer ajudar aquela pessoa, não julgue ela, não diga a ela onde está doendo, onde está errado, onde está a doença dela, onde está o problema dela. Deixe ela, passe a mão na cabeça dela. Isso tem sido visto até mesmo na educação dos pais aos filhos. Como é que você demonstra amor aos seus filhos para as pessoas de hoje em dia? É demonstrando amor e carinho, mas nunca disciplina, nunca correção. Mas meu irmão, minha irmã, não é assim. Para ajudarmos as pessoas, muitas vezes devemos chegar e apontar os seus erros, para que elas consigam lidar com isso. Olha o que é que diz o texto de versículo 5. Eu não quero que você confie na minha palavra simplesmente, olha para o texto. Versículo 5 de Mateus 7. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Olha que interessante. Jesus não diz,
Meu amigo, pare de se importar com o pecado do outro, vá tirar o seu pecado, vá tirar a sua trave e deixe que ele tire o cisco dele sozinho. Não. Jesus diz, tire a trave do seu olho, porque, além de ser importante para a sua saúde, é importante para que você seja capaz de ajudar o seu próximo a tirar o cisco do olho dele. Você ajuda seu irmão quando você julga. Mas perceba, tem que levar em consideração tudo que está sendo dito. Você não deve julgar sem misericórdia. Você não deve julgar com o desejo de condenar. Porque o que Jesus está dizendo aqui é que, ao invés de julgar com o desejo de condenar, ao invés de julgar porque você quer apontar o dedo na cara do seu irmão e dizer, você está errado, você deve julgar porque você ama seu irmão e você quer apoiar a sua mão no ombro dele e dizer, meu irmão, infelizmente eu vi que você está caindo num pecado. Eu não sou perfeito, mas eu vi isso aqui e eu quero ajudar você a vencer esse pecado. Para o seu bem, reconheça esse pecado e abandone esse pecado. Uma vez que nós estamos lutando contra os nossos pecados, e só depois disso, só depois que nós já nos comprometemos a lutar contra os nossos pecados, então nós somos chamados, é o nosso dever, não é poder. Não é você pode ou não ver seu irmão pecar e falar com ele. Não é assim, ó, se você viu seu irmão pecar, se você quiser você pode falar que ele pecou. Não, é você deve ajudar o seu irmão. E eu quero mostrar isso para você por várias passagens. Olha Gálatas 6, versículo 1. Diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa. Olha só, se você perceber alguém em alguma falta, em algum pecado, você que é espiritual, e entenda, espiritual obviamente não significa perfeito, porque nenhum de nós é perfeito, mas se você é alguém que está buscando andar conforme a vontade de Deus, então você restaure essa pessoa. Só que olha o que o texto continua, ele não diz só restaure, não diz restaure na voadora, não diz, olha, traga ele de volta com uma cajadada na cabeça. Ele diz, restaure com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Olha só esse texto. Ele reconhece que nós devemos sempre nos manter vigilantes, analisando a nossa própria vida, para que nós também não sejamos tentados e nos entreguemos aos pecados. Mas, mesmo assim ele diz, quando você perceber seu irmão em algum pecado, vá lá e com brandura, com amor, restaure o seu irmão. E olha esse verbo, olha essa palavra. Não é vá lá com brandura e amor e condene o seu irmão. Não é condene o seu irmão falando com calma e mansidão, é restaure. Tente ajudá-lo. Ele não está bem, ele precisa de restauração. E você pode ser um instrumento para que isso aconteça. Por isso que eu quero destacar aqui, o que Jesus está nos ensinando, não é, e preste muito bem atenção aqui, não é que você tem que ser perfeito, para que então, só depois de alcançar a perfeição e santidade, você seja capaz de ajudar o seu irmão a se santificar. Não é isso, porque senão você nunca conseguiria ajudar ninguém, você não vai ser perfeito, e você não vai conseguir ser perfeito nesse lado da vida. A perfeição é o seu alvo, tem que ser, porque Deus disse, sede perfeitos, Jesus disse, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mas você não vai conseguir alcançar isso. É a meta justamente lá em cima para você não se acomodar e continuar buscando. Mas você não vai conseguir isso, você não vai ser perfeito. Se você esperar para ajudar os seus irmãos a vencer seus pecados só quando você não tiver pecado, você nunca vai ajudar seu irmão. Eu estou aqui na frente não é porque eu sou mais santo que vocês ou não tenho pecado, longe disso. Quando nós estamos comprometidos a lutar contra os nossos pecados, apesar das nossas falhas,
nós já somos chamados pelo Senhor a ajudar uns aos outros a vencer os pecados, com espírito de brandura, com graça, misericórdia e amor, assim como Jesus nos confrontou em nossos pecados e nos restaurou. Assim como você foi restaurado, saindo da escravidão do pecado para a luz, que você seja um instrumento para ajudar o seu irmão. Agora perceba, se a gente então entende que tem que julgar os irmãos, onde nós vemos Jesus claramente dizer isso? Já aqui no nosso mesmo texto. Olha aí para o versículo 6. Na verdade, primeiro, olhe para o versículo 1, para a gente ver o contraste bem interessante. Versículo 1, um dos versículos mais usados da nossa sociedade, principalmente, eu acho que é o versículo mais usado pelos não crentes, né? Não julguem. Todo mundo sabe esse versículo. Versículo 1, não julguem. Vá para o versículo 6. Versículo 6. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles voltando-se não estraçalhem vocês. Como eu vou saber quem é cão e quem é um porco? Como eu vou conseguir fazer isso? Eu vou precisar julgar, não é? O julgar de discernimento não só é algo que nós podemos fazer, como é algo que nós devemos fazer. Nós devemos discernir o que é o certo e o errado, o bom e o mal. E devemos discernir aqueles que estão verdadeiramente interessados nas dádivas do Senhor, na palavra do Senhor, e aqueles que não estão. Então Jesus diz aqui para a gente, já aqui no versículo 6, Ele nos chama a fazer algum tipo de julgamento. Quem são os porcos? Quem são os cães? Nós vamos ver pelo contexto que são aquelas pessoas que desprezam as dádivas do Senhor, que não estão interessadas em ouvir a palavra do Senhor, que não estão interessadas em ouvir quais são os seus pecados, ouvir que estão em pecados, para então vencer esses pecados. Eles não querem saber disso. Então Jesus diz, olha, vocês têm que saber quem são esses, e que vocês não joguem aquilo que é valioso, aquilo que é santo, não gastem tempo se dedicando para isso. Então Jesus já nos manda julgar aqui no versículo 6. Jesus não está se contradizendo. É porque lá no versículo 1 não é um absoluto, não julguem de forma nenhuma, mas não julguem sem misericórdia e não julguem de forma hipócrita. Mas você deve julgar para ajudar o seu irmão, e você deve julgar para também se ajudar a se santificar. E aí, Jesus só falou isso, não tem nada mais claro? Olha agora para o versículo 15 ainda do capítulo 7, pouco depois dos versículos. Talvez o título da sua Bíblia esteja igual da minha aqui. Essa seção se chama Os Falsos Profetas, ou algo semelhante. Mas olha o que diz o versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Espera aí, como é que eu vou saber quem é falso profeta e quem é verdadeiro profeta? Jesus está me chamando a saber quem é falso profeta e quem não é. Para isso eu tenho que fazer o quê? Tem que julgar. Olha só, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Percebe? Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Jesus está nos mandando julgar. Agora, o que é que nós vamos usar aqui para julgar? Vamos usar os critérios da palavra e analisar então o que nós podemos ver, os frutos. Quais são os frutos? As ações. Eu não tenho como julgar o coração de uma pessoa, mas eu tenho como julgar suas ações, suas palavras, e se isso é uma atitude de alguém que conheceu ao Senhor e foi transformado ou não. E eu tenho que fazer isso para saber quem é ovelha, quem verdadeiramente é um cristão, que deve ser cuidado, e quem é um lobo,
tentando enganar e pronto para devorar. Então Jesus nos chama para julgar. É interessante que mesmo as pessoas que falam para não julgar, elas dizem assim, né? Ó, você não pode me julgar, apenas Deus pode. E aqui há um duplo equívoco. Dá um duplo equívoco nessa ideia de que você não pode me julgar, apenas Deus pode. O primeiro equívoco é que sim, nós podemos julgar. Acabamos de ver que o próprio Deus em carne disse para nós claramente, julguem, para ajudar os irmãos de vocês, para que vocês se cuidem, para ajudar os outros irmãos, as outras ovelhas a fugir dos lobos. Jesus está mandando julgar, então já tem um primeiro erro. Mas tem um segundo aqui, que talvez seja até mais grave. Porque as pessoas falam isso como se dissessem assim, ó, você que é sem misericórdia, sem graça, você que fica olhando para pecados, não pode me julgar. Agora Deus pode, porque Deus não está nem aí para os meus pecados. Deus é só amor. Não é assim que a nossa sociedade fala? Todo mundo sabe que Deus é amor. Ninguém lembra que Deus é santo e é justiça. Olha só, o próprio Jesus nos ensina que há um erro aqui, porque nós deveríamos temer quando lembramos que Deus pode e vai nos julgar. E não falar como Deus vai nos julgar. Jesus disse em Mateus 10, 28, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus deixa bem claro que nós devemos temer a Deus, porque é Deus quem decide quem vai para o inferno e quem não vai. O inferno não é de Satanás não, tá? Quem é o governante sobre tudo, inclusive o inferno, é Deus. Satanás é um dos que vai ser lançado no inferno e condenado, não o rei do inferno. Hebreus 10, 26 a 27 é ainda mais claro em falar sobre como nós devemos olhar para o julgamento do Senhor com cuidado, com temor, com respeito. Diz assim, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Olha só, palavras da Bíblia, palavras do Novo Testamento, tá? Para você não vir com aquela história que é um erro, de que Deus do Novo Testamento é uma coisa, o do Antigo é outra, que o Deus do Novo é gracioso, do Antigo não. Olha o que está dizendo no Novo Testamento sobre Deus. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Devemos temer o julgamento do Senhor mais do que qualquer julgamento. E o Senhor usa seus servos para adiantar, para proferir quais são os julgamentos que Ele dará àqueles que vivem em pecado. Sabe por quê? Porque o Senhor usa seus servos, nos usa como cristãos, como embaixadores, como representantes. Nós somos representantes do Senhor. Você é um porta-voz do Senhor, que de acordo com a voz do Senhor manifestada da palavra, é chamado a dizer o que é certo e o que é errado. 2 Coríntios 5:20 diz, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos a vocês que se reconciliem com Deus. É assim que um cristão tem que fazer. Como um embaixador, como um representante de Deus, ele é chamado a olhar para os que estão vivendo em pecado, os que estão vivendo como inimigos de Deus, longe de Deus, e dizer, como representantes do Senhor, nós chamamos, se reconcilie com Deus. Não viva longe de Deus. É a pior coisa que você faz para a sua vida. Você precisa do Senhor. Busque o Senhor. Percebe? Isso não é um julgamento de condenação, frio, sem misericórdia, do tipo, você é inimigo de Deus. E sim, você é inimigo de Deus. Mas há solução, se reconcilie com Deus. Então, meus irmãos, o que nós vemos aqui é o seguinte, não é que temos que alcançar perfeição. Não é isso. Mas então, como olhar para esse texto que diz que antes de tirar o cisco do olho do meu irmão, eu tenho que tirar a trave do meu? Se isso não quer dizer que eu tenho que ser perfeito antes de ajudar meu irmão, o que quer dizer? Temos pelo menos duas coisinhas aqui que eu quero dizer para vocês. Primeiro,
Você não deve olhar para o pecado do seu irmão querendo apontar o dedo e condená-lo, mas ajudar o seu irmão. Primeira coisa que esse texto está dizendo é: você não tem que querer condenar o seu irmão, mas ajudar o seu irmão. O que você está tentando fazer é ganhar o seu irmão. É para ajudar que o julgamento deve acontecer. Segundo, você não deve olhar para o pecado do seu irmão quando você nem sequer está tentando lutar contra os seus pecados, mas está entregue a eles. Isso é hipocrisia, isso não faz sentido. Mas, se você está comprometido a lutar contra os seus pecados, mesmo você não sendo perfeito, mesmo com suas falhas, você tanto pode como deve tentar ajudar seus irmãos a reconhecer os seus pecados e se santificarem. Então, deixe-me colocar aqui de outra forma. Vamos olhar para 4 cenários. Olhe para 4 cenários aqui comigo. Primeiro cenário: você viu seu irmão pecando, mas você também tem vivido entregue ao pecado. Não está nem aí para os seus pecados, você não está se importando com eles, você não está arrependido deles, você tem vivido totalmente entregue a ele. Nesse cenário, você pode buscar olhar para os pecados do seu irmão? Não pode. Você não está nem tentando resolver os seus. É como um moribundo, alguém que está no leito de morte querendo dar Tilenol para quem está com dor de cabeça. Não faz sentido. Não faz sentido. Agora vamos olhar para um segundo cenário. Apesar de você não ser perfeito, você está comprometido, lutando para vencer os seus pecados. E nessa situação, então, você viu seu irmão pecando, cometendo um pecado. Você deve ajudar seu irmão nessa situação? Sim, e não é nem poder, você deve. Você tem que tentar ajudar o seu irmão a vencer os pecados e a olhar para os pecados com seriedade, reconhecer a gravidade dos pecados e então lutar contra eles. Só que você vai fazer isso não com o dedo na cara, não com a voadora, mas com misericórdia e graça. Você vai chegar para o seu irmão e vai dizer: meu irmão, eu vi que você está lutando contra o pecado. Eu quero ajudar você nisso. Esse pecado específico, pela graça do Senhor, eu consegui vencer. Eu tenho meus pecados, eu luto contra eles, eu não me entrego a eles. Eu tenho aquelas dificuldades maiores, mas esse aqui, pela graça do Senhor, eu consegui vencer. E eu quero ajudar você, mostrando para você o caminho que o Senhor, porque dele é o mérito de eu ter conseguido vencer, o caminho que o Senhor me mostrou para conseguir vencer. Deixe-me ajudá-lo. Então percebe, nesse segundo cenário, você já está lutando contra os pecados, e o pecado que o seu irmão está cometendo, o pecado específico que ele está cometendo, é um que você já conseguiu vencer. Então você tem que ir lá e ajudar seu irmão a vencer. Você descobriu a cura, ou pelo menos como aumentar a sua imunidade para não cair naquele pecado, naquela doença. Agora vamos olhar para um terceiro cenário. No terceiro cenário, você vê seu irmão cometendo um pecado específico. E esse pecado é o mesmo pecado que você mais tem dificuldade, que você luta contra ele, mas vez por outra você cai. Então perceba, nesse cenário você não está entregue ao pecado, você está lutando contra ele. Mas você tem mais dificuldade com esse pecado. E é o mesmo pecado que você viu o seu irmão cometer. Por exemplo, vamos imaginar que seja o pecado da mentira. Pega qualquer um dos pecados aqui. Você luta contra ele, tem situações em que você se vê contra a parede e você acaba mentindo ao invés de preferir sofrer o dano, mas ser fiel ao Senhor. E você viu seu irmão mentindo. Deixa eu perguntar, você que está lutando contra esse pecado também, você pode chegar para o seu irmão e dizer: deixe-me ajudá-lo? Mas você também não está lutando contra esse pecado? Sim, meu irmão, você pode. Sim, você pode. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo que é muito comum de acontecer e que é algo benéfico, que haja esse tipo de interação quando acontece. Imagine que um homem está lutando contra a pornografia e tem um outro homem que também está lutando. Ambos estão lutando e ambos caem aqui e ali. Será que João, o que está lutando contra o pecado, e soube que Pedro, que está lutando contra o pecado,
está cometendo esse pecado da pornografia, está caindo nele. Será que João deveria ir lá e tentar ajudar Pedro? Sim. Só que João tem que chegar lá com toda humildade, sinceridade. Tem que chegar para Pedro e dizer: Pedro, eu também estou lutando com esse pecado. Eu também estou lutando com esse pecado. Ele é difícil, meu irmão. Mas nós percebemos a seriedade dele e sabemos que pela graça do Senhor conseguimos vencer. Eu quero me juntar com você para que juntos nós nos ajudemos a vencer esse pecado e levá-lo mais a sério. Será que isso não é uma atitude adequada? Será que isso não é ser igreja? Isso é ser igreja. São pecadores tentando ajudar outros pecadores a vencer os seus pecados. Isso é ser igreja. Agora vamos olhar para um último e quarto cenário. E esse aqui a gente se detém um pouco mais de tempo. Por quê? Perceba o seguinte: num quarto cenário, você está lutando contra seus pecados, está batalhando contra eles, e você vê seu irmão cometendo algum pecado. Vamos dizer que seja da mentira, pornografia, qualquer outro pecado. Você pode nomear o que você quiser. Mas você vê seu irmão cometendo um pecado, e você vai lá e tenta ajudar seu irmão, dizer: meu irmão, eu vi você cometendo esse pecado. Não faça isso, isso não faz bem para você, isso desagrada o Senhor. Pense na glória de Deus, pense na sua satisfação no Senhor. E a pessoa olha para você e diz: eu não estou nem aí, eu vou continuar no meu pecado, eu não vou me arrepender, eu não acho nem que isso seja um pecado. Nesse quarto cenário, o que é que você deve fazer? Jesus vai nos mostrar que nesses casos nós temos autoridade tanto para julgar no sentido de discernir, como em algum grau julgar no sentido de condenar. Olha só, vá lá para Mateus 18, versículo 15. Mateus 18, versículo 15. Mateus 18, versículo 15. Aqui nós vemos Jesus falando sobre a disciplina, sobre o corrigir o irmão, sobre como isso é algo essencial para uma igreja e como isso deve ser feito. Então olha só o que é que Jesus diz no versículo 15. Se seu irmão pecar contra você, o que é que você deve fazer? Eu não posso fazer nada porque eu também sou um pecador e não posso julgar. É isso? Não, é isso que a nossa sociedade quer dizer, mas não é isso, certo? O que é que Jesus manda? Vá e repreenda-o em particular. Jesus sabe que você também é um pecador, mas ele mesmo assim diz: se você vê seu irmão pecando, vá e repreenda-o, tente restaurá-lo. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Olha aí Jesus ensinando a julgar da maneira correta. Qual é o meu objetivo? É condenar o meu irmão? É ajudar, é tentar ganhar o meu irmão. Agora, e se ele não ouvir? Leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Ou seja, nós entramos realmente num caso de disciplina aqui, nós avançamos em mais um passo. Vamos para o segundo passo da disciplina. Se você, e eu quero que você saiba disso, tá? Você como cristão de maneira geral, e principalmente você que tem um pacto com os irmãos dessa igreja, que é membro dessa igreja. Se você souber que o seu irmão está cometendo um pecado, você não só pode, você tem o dever de ir até ele e com muito amor e paciência tentar corrigi-lo. E se ele não ouvir você, então você vai para o segundo passo e você tenta fazer essa correção com mais pessoas. Se o irmão ouvir, você ganhou. Se não, você avança ainda mais. Então olha só, o versículo 17 agora. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Então, se não ouvir com 2 ou 3, todos os membros da igreja são envolvidos. Para quê? Para quê? O objetivo da igreja é, de novo, condená-lo? Não, é ainda tentar ganhá-lo. A igreja agora, todos os membros vão se envolver em tentar pastorear e cuidar desse irmão. Se ele ouvir, glória a Deus. Mas se não, continua. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano, ou seja, considere como alguém que não conhece o Senhor, que não é crente. Jesus, certo? Jesus, o mestre que é amor, mas também que é justiça, está dizendo que, sabe como é que você ama a igreja? Como é que você ama seus irmãos?
se eles não se arrependem de seus pecados, se eles continuam na prática do pecado sem arrependimento, que você os mande embora da membresia da igreja, que você declare que a igreja não reconhece mais essa pessoa como cristã. E isso é para o bem, Olha só, versículo 18. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordam a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aqui Jesus deixa claro que nós temos autoridade para julgar, e inclusive em algum grau proferir uma sentença. Perceba, quando a igreja diz, você não é cristão porque você continua entregue aos pecados e sem arrependimento, não é um julgamento de condenação no sentido máximo. A igreja não tem autoridade para dizer, agora você está sentenciado ao inferno. É um sentido de julgamento de condenação no sentido, meu irmão, simplesmente repetindo as palavras que se você não mudar, o Senhor dirá a você um dia, você não é um cristão de verdade, você está condenado. Se arrependa. O objetivo é ganhar o irmão, e a igreja é chamada a fazer isso. Aqui na Igreja Batista Reformada de Jundiaí, nós temos que fazer isso, somos chamados a fazer isso, e qualquer um que queira se envolver com essa igreja, tem que saber que isso é bom para o cristão, e é um dever da nossa igreja que nós faremos isso. Sabe por quê? Porque isso é cumprir a palavra. E tem mais, vamos olhar agora para 1 Coríntios 5, vá para 1 Coríntios 5, versículo 1, diz assim, versículo 1 de 1 Coríntios 5, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, diz assim: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isso é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Olha que pecado, hein? E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas em espírito, já sentenciei. E a palavra sentenciar aqui, na língua original, é a mesma para julgar, tá? Paulo está dizendo, já julguei, como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás, para a destruição da carne. Por quê? Por que, Paulo, entregar o homem a Satanás? A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo está dizendo que se nós amamos o irmão e ele continua entregue ao pecado sem se arrepender, nós devemos entregá-lo a Satanás. O que significa entregar a Satanás? Significa simplesmente dizer, olha, você não faz parte desse reino de Deus. E se você não é do reino de Deus, você não tem um terceiro reino neutro. Você é do reino de Satanás. É dizer, olha, você faz parte do reino de Satanás. É não cuidar mais dessa pessoa como um cristão, mas tratá-la como um ímpio. E por que isso é bom para a pessoa? Porque Paulo entende aqui que se a pessoa verdadeiramente ama o Senhor, for do Senhor, ela vai sentir falta do amor do Senhor manifestado através dos seus servos na igreja, e ela vai se arrepender. Ao que nós percebemos pelo contexto, em 2 Coríntios, nós vemos que esse homem se arrependeu, e que agora ele deveria ser restituído à igreja. Olha que bonito. E na igreja acontece isso, disciplinamos pessoas, mas às vezes elas se arrependem. Se elas são do Senhor, elas se arrependem, e isso é lindo. Mas olha o cuidado que nós temos que ter. O versículo 6 diz, versículo 6, não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com velho fermento, nem com fermento do mal e da maldade, mas com pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade.
Na outra carta já escrevi a vocês, que não se associem com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém, que dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora Deus os julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. O que Paulo está dizendo é que a igreja, buscando a santidade para si, como a Bíblia nos manda fazer, Paulo diz que Jesus quer que a igreja, a sua noiva, seja santa, pura e sem mácula. Então, se nós queremos que ela seja assim, nós temos que lançar fora aquilo que pode corrompê-la. Se dentre nós há um membro que não é verdadeiramente cristão e tem provado isso, vivendo, entrega ao pecado sem arrependimento, para que os outros também não sejam corrompidos por ele, nós temos a obrigação de, por amarmos os nossos irmãos, mandarmos essa pessoa embora. Então, olha a importância do julgar e como nós podemos julgar. Mas como até mesmo esse julgar envolve misericórdia, e envolve o objetivo de ajudar e não de condenar. Até mesmo a condenação de dizer você não é cristão é com o objetivo de ajudar. Então assim nós somos chamados a julgar para ajudar os outros. E um último ponto, esse vai ser mais breve, eu quero apenas que você perceba o versículo 6, mais uma vez, porque ele parece meio fora de contexto aqui, né? Diz assim, versículo 6, não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles voltando-se não estraçalhem vocês. Se hoje em dia cãezinhos são amados e muitas vezes vistos como filhos, naquela época, naquele contexto, eles eram vistos, assim como os porcos, como animais impuros, com os quais nós não deveríamos ter contato. Agora, o que então esse texto está dizendo? Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: os cães não sentem atração pelo que é santo. Provavelmente o texto faz referência à carne oferecida em sacrifícios, que não deve ser arremessada aos cães, ou seja, não deve dar aos cães o que é santo. Não é que cães não as devorariam, pois o fariam com muita gana, mas seria uma profanação dá-las a eles. De igual modo, as pérolas parecem ervilhas ou bolotas, e enganariam os porcos, até que descobrissem que foram ludibriados. Os porcos ou javalis pisoteiam e dilaceram com as presas qualquer coisa que os enfureça. Em observância a esse princípio é que Jesus se recusou a falar com Herodes, bem como a responder aos líderes religiosos que tentaram armar-lhe uma cilada. Foi por causa dessa mesma verdade que Paulo se recusou a argumentar com os que resistiam à palavra de Deus, lá quando ele pregou no Areópago. Paulo pregou para as pessoas ali no Areópago, em meio a filósofos, líderes da Grécia, de Atena ali, e alguns deram ouvido e quiseram saber mais. A esses Paulo dedicou tempo. Outros não quiseram saber. Sabe o que Paulo fez? Disse, podem ir embora. O que é que esse texto nos ensina? Julgue para que você não desperdice as dádivas de Deus com quem não dá valor a elas. E o que significa isso na prática? Não insista em tentar ficar pregando e convertendo uma pessoa que já se recusou a ouvir o Evangelho. Aproveite melhor os seus recursos. Você tem um tempo limitado, não tem? Você consegue pregar a todas as pessoas? Não, né? Então por que você vai insistir em ficar pregando para alguém que disse já que não crê no Evangelho, não quer saber do Evangelho, quando você poderia se dedicar a pregar para alguém que já conhece o Evangelho, que ama o Evangelho e que quer crescer mais, que quer ser discipulado? Você não poderia estar investindo melhor seu tempo, então, em discipular essa pessoa? Observe que Jesus vai dizer algo semelhante. Lá em Mateus 10, do 11 ao 15, ele diz, e em qualquer cidade, isso aqui é quando Jesus mandou os discípulos pregarem, e em qualquer cidade ou aldeia que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se porém não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los,
nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés de vocês. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. O que é que Jesus está dizendo? Se a pessoa não dá espaço para você pregar o Evangelho, ela não deixa você falar de Bíblia, ela não deixa você falar do Evangelho, meu irmão, não gaste tempo nesse sentido. Se ela dá espaço, que todo o seu tempo seja ali, preocupado em pregar o Evangelho para essa pessoa, em dar aquilo que é valioso a quem valoriza, a quem precisa, quem sabe que precisa. Mas se a pessoa não valoriza, use melhor o seu tempo. E aqui, ligado ao julgar, o que isso está dizendo é o seguinte: se você tenta julgar o irmão, reconhecendo o pecado dele, porque você quer ajudá-lo, e ele se recusa a ouvir você, Mateus 18, que você mande esse irmão embora da igreja, porque não adianta você ficar tentando insistir, dar pérolas aos porcos, dar algo de valioso, a palavra de Deus, o seu tempo para falar da palavra de Deus, a quem quer continuar nos seus pecados. Foque seu tempo em discipular quem verdadeiramente quer o Senhor, e esse que você trate como um ímpio. Isso é demonstrar amor a Deus, porque cuida da igreja dele, buscando fazer com que o fermento vá para longe dela e ela permaneça santa. Aos irmãos que permanecem na igreja, porque livra eles da contaminação daquele membro que não é crente. E ao próprio homem ou mulher que vocês estão excomungando da igreja, mandando embora. Porque se ele for verdadeiramente cristão, se ela for verdadeiramente cristã, ela se arrependerá e voltará. Por isso, palavras finais aqui para nós terminarmos. Julgue, meu irmão. Esqueça esse não julgueis fora de contexto. Olhe para o contexto. Julgue, mas não julgue sem misericórdia. Julgue com amor, com graça, com espírito de brandura, querendo ajudar o seu irmão. Julgue para edificação, para o crescimento, não para condenação. Julgue segundo o padrão da Escritura e não o seu. Você não vai dizer se o irmão está pecado ou não, porque você acha que usar barba é pecado ou usar barba não é. Que usar esse tipo de roupa é pecado ou usar esse tipo de roupa não é. Que fazer isso, aquilo é pecado. A palavra diz que essas coisas são pecado. É a palavra que tem que ser o seu meio de julgar. Se nós vamos agir ali como representantes do juiz, que nós usemos o Código Penal de maneira correta, entende? Que nós usemos aqui o livro da maneira correta, que você não crie as suas próprias leis, que você use as leis de Deus, mas que você não faça isso porque você quer ver a pessoa atrás das grades e condenada, mas porque você quer ganhar o seu irmão. E em último lugar, eu quero que você lembre muito bem disso aqui, julgue-se a si mesmo. No percurso para julgar os seus irmãos, julgue-se a si mesmo. E eu pergunto a você, como está você diante do julgamento de Deus? Como você está diante do julgamento do Senhor? Aos olhos do Senhor você é santo, porque está em Cristo e porque tem lutado contra os pecados? Ou aos olhos do Senhor você é um ímpio, você é alguém que não ama, não conhece, porque você vive entregue aos pecados, seja dizendo que não ama, da boca para fora mesmo já dizendo que não ama Jesus, seja dizendo que ama, mas entregue aos pecados. Porque, meu irmão, não tem julgamento mais importante para você assistir do que esse. Não é o do Johnny Depp, da ex-esposa dele lá, não é nenhum outro julgamento que você tem que analisar. Você tem que olhar para o seu julgamento diante do Senhor. Você está como justo ou como pecador? E aí, vem então por fim, olhe para Cristo, porque Cristo é o advogado, é o único advogado que pode nos tornar justos diante do Senhor. Se você tentar se justificar diante do juiz pelas suas próprias obras, pelo que você faz sozinho, você será condenado. Mas, se você tem Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, aos olhos do Senhor você será sentenciado como justo, porque Ele lhe verá por meio de Cristo. Então a coisa mais importante que eu tenho para dizer aqui para você é: examine-se a si mesmo, se realmente está na fé. Prove-se a si mesmo. Se Jesus está em você, e que certo de que Ele está, você encontre salvação. E que se você olha para si e diz, não, Jesus não está, eu tenho vivido em pecado, se arrependa, meu irmão. E eu não falo isso para lhe condenar, eu falo isso para que você não seja condenado, para que você abandone seus pecados e encontre em Cristo, em Deus, salvação.
Oremos. Santo Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome. Porque, Pai, o Senhor é o justo juiz, o Deus Santo, e o Senhor vai nos julgar e já nos julgou. Pai, que aos Teus olhos sejamos justos por causa de Cristo, mas que uma vez justificados, Pai, não vivamos como quem diz, já não há mais crime, já não há mais condenação, então eu posso viver da maneira que eu quero. Não, Pai, que uma vez tendo sido salvos, não pelas nossas obras, mas pelas obras de Cristo, busquemos imitar as obras de Cristo. Que uma vez tendo sido resgatados e declarados justos aos olhos do Senhor, busquemos andar em conformidade com a justiça que o Senhor mesmo disse que é nossa, para que não te façamos mentiroso, mas que, assim como o Senhor nos declarou como justos, andemos como justos. E que nesse caminho, Pai, nos analisemos, julguemos a nós mesmos, estejamos sempre com capacidade de avaliar e reconhecer os nossos próprios erros e confessar os nossos pecados diante de Ti. Nos dê uma boa autovisão, não no sentido de nos acharmos muito bons, mas no sentido de sermos capazes de verificar os nossos erros e abandoná-los capacitados pelo Senhor. E que então, Pai, comprometidos com a luta contra o pecado, nós sejamos instrumentos Teus para julgar os nossos irmãos, não sem misericórdia, não de forma hipócrita, mas com amor, com graça, com misericórdia, para ajudá-los a reconhecer os seus pecados e abandoná-los, reconhecer os seus tumores e lançá-los fora. Que assim vivamos como igreja, julgando em amor, conforme a Tua palavra e para a Tua glória, e sendo dedicados em usarmos do tempo e dos recursos que o Senhor nos deu da melhor forma, não desperdiçando com aqueles que não valorizam a Tua palavra, mas dedicando com empenho àqueles que a amam, que amam o Senhor. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém.